Já vi. Muito bem, então, boa noite a todos. Nós damos as boas-vindas à iniciativa Diálogos com foi uma iniciativa que já teve 3 ou 4 edições, 3 ou 4 conversas, e é promovida pelo Grupo de Trabalho das Bibliotecas Escolares da BAD. Portanto, o Grupo de Trabalho das Bibliotecas Escolares procura refletir em assuntos que interessam exatamente às pessoas bibliotecárias, mas também aos profissionais de informação e, evidentemente, às bibliotecas públicas também, porque também trabalham em conjunto com os professores bibliotecários nas reuniões, no SAB, que é o Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares, e organizámos então este diálogos com costumamos fazer, costumamos sempre convidar recém-mestres, ou recém-mestrandos, não é? Ou recém-mestres, para nos apresentar um bocadinho a sua investigação mais recente. É sempre bom ouvirmos o que se vai passando. O Pedro, desculpem, o Pedro Miguel Gonçalves acabou o ano passado a dissertação de mestrado, que chamou-lhe As Literacias Digitais na Biblioteca Escolar, Percepções e Práticas dos Professores Bibliotecários, neste caso do Conselho de Coimbra, e, e convidámo-lo para ele, que ele muito gentilmente aceitou, para vir falar um pouco connosco sobre as literacias digitais. E sabemos que este assunto, de facto, interessa a muita gente, porque temos muitos inscritos, e sobretudo profissionais de várias áreas, não só professores bibliotecários, não só professores, mas também bibliotecários da rede pública, profissionais de informação ligados às autarquias, às bibliotecas académicas, às bibliotecas públicas e também, de facto, a instituições ligadas à informação do Governo Regional, da Universidade dos Açores. E, portanto, bem-vindos a todos. E, de facto, também mostrou um bocadinho o acerto deste convite, porque, de facto, as literacias digitais interessam a todos e é uma temática muito bem-vinda. Queria só aproveitar para convidar para quem eventualmente ainda não conheça, em relação à associação, deixe-me só partilhar aqui, vou partilhar a tela. Vou partilhar só, fazemos um convite para fazerem parte para quem não sabe que existem, portanto, eventualmente eu penso que devia estar a partilhar. Estou. Estou a partilhar. Portanto, a BAD, a Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas, Profissionais de Informação e Documentação, têm vários grupos de trabalho, portanto, não é preciso ser sócio para participar neles, não é? Portanto, estão aqui à direita, arquivos municipais, bibliotecas de ensino superior, bibliotecas escolares, bibliotecas públicas, gestão de documentos, sistemas de informação, e, portanto, qualquer pessoa pode participar. Evidentemente que nós queremos que as pessoas se associem, mas podem participar livremente, sem serem associados, sem pagarem cotas. Qual é a vantagem, de facto, de participar nestes grupos de trabalho? É exatamente um trabalho em rede, quer dizer, isto não é um sindicato, mas junta profissionais da mesma área para trabalhar, para nos conhecermos, criamos rede, isso é o fundamental. Criamos uma força que nos une e vamos conhecendo pessoas de outros grupos, de Boa outras formas noite. de pensar, e às vezes saímos um bocadinho da nossa casinha, que muitas vezes, por exemplo, neste caso, os professores bibliotecários trabalham muito em conselho e é bom conhecermos outras pessoas do resto do país, mas evidentemente também outro tipo de profissionais. E eu vou já interromper o compartilhamento e penso que falei tudo o que queria agora no início, só também chamar a atenção que ficam convidados, se quiserem, a propor novas temáticas para estes diálogos. Nós vamos tentá-los fazer mais assiduamente, pelo menos, sei lá, 2 vezes por mês, de 2 em 2 meses ou trimestral, tentar fazer mais encontros destes. Já agora aproveito para também vamos participar, mas é da Delegação Regional de Lisboa, que vai haver um encontro de bibliotecas públicas, do encontro de bibliotecas, ponto final, a 28 de maio, em Lisboa. Portanto, vão ser as académicas, as públicas, as escolares, bibliotecas de associações, e estamos a organizar para 28 de maio, ficam já a saber, e portanto as escolares também vão estar, mas vão estar todos os tipos de bibliotecas da região de Lisboa, e penso que vai ser um acontecimento interessante, como foi o ano passado, dos arquivos municipais. Fica o desafio. Posto isto tudo, vou então apresentar o nosso orador, e eu já falei muito, não falei, o Pedro Miguel Gonçalves. O Pedro Miguel Gonçalves foi assim uma descoberta, não o conhecia, se calhar falha minha, ignorância minha, mas comecei a conhecê-lo a partir da sua dissertação. Portanto, soube que ele tinha concluído a sua dissertação na Universidade Aberta, as literacias digitais na biblioteca escolar, percepções e práticas dos professores bibliotecários. Fizemos um desafio e depois comecei a ver o que o Pedro fazia. Embora não seja propriamente aqui o programa de alta definição, achei que era interessante conhecer um bocadinho melhor o Pedro e o Pedro se apresentar. Portanto, o Pedro é autor e investigador, com 5 títulos publicados,
e uns poucos textos dispersos por revistas, exerce a profissão de professor bibliotecário e tem interesse de investigação na área das bibliotecas escolares, literatura, história e património de Coimbra. Em 2019 recebeu o Prémio de Jornalismo Adriano Lucas com uma investigação sobre a passagem de Humberto Eco por Coimbra. E tem muito mais coisas e eu comecei a perceber que o Pedro era uma pessoa com um percurso interessantíssimo e podia partilhar um pouco o que faz, como é que chegou às bibliotecas escolares, mas sobretudo também sei que eles têm, gera 2 ou 3 blogs. Olha o som, alguém tem o som ligado, que eu não consigo agora desligar. Olha o som, eu não consigo desligar. Ó Pedro, ia-lhe passar a palavra depois para tentar desligar aqui o som. E portanto, ficam convidados. Eu não consigo saber quem está a falar. Precisava aqui de ajuda, estou sozinho, mas não interessa. Pedro, Eu estou a desligar o som. Eu estou a desligar. não, ok, obrigado. Então, obrigado. Então, Pedro, queria que, se não se importasse, falasse um bocadinho, antes de começarmos a apresentar a sua dissertação, sobre o seu mundo profissional, o seu mundo de literário, o que vai fazendo, a sua investigação, os blogs que publica. É um gosto mesmo. Muito obrigado por ter aceito o convite. Olá, boa noite a todos. Eu começo por agradecer o convite que me foi dirigido pelo grupo de trabalho das bibliotecas escolares no seio da BAD. Especialmente obrigado ao João Paulo, que foi a pessoa que me abordou. Foi uma surpresa, isto caiu, a minha impressão é que isto caiu assim do céu, foi assim uma surpresa descobrir no meu e-mail este convite. Mas pronto, cá estou eu para partilhar convosco aquilo que eu descobri durante a investigação que fiz para a dissertação no mestrado em Gestão de Informação e Bibliotecas Escolares. Então, se há interesse nisso, antes de apresentar a dissertação, eu posso abordar um bocadinho alguns pontos da minha biografia. Portanto, eu atualmente sou um professor bibliotecário, mas sou professor bibliotecário há muito pouco tempo, só desde que concluí o mestrado, portanto, há cerca de 2 anos que exerço esta função. É verdade que eu já tinha alguma proximidade em relação às bibliotecas, nomeadamente porque eu trabalhei na área da educação especial. A minha formação base é filosofia, mas durante anos e ainda sou desse grupo de recrutamento da educação especial, portanto tenho uma proximidade com miúdos que frequentam a miúde as bibliotecas. Sou professor bibliotecário no agrupamento de escolas de Penacova, e como sou um maçarico, por assim dizer, eu estou sobretudo a aprender. Eu confio imenso na minha colega, que é a Lourdes Dias, uma profissional muito experiente, com quem tenho aprendido muito e a quem estou muito agradecido. E estou muito feliz com a opção que fiz, porque gosto muito do que estou a fazer, já é a minha área de interesse, a leitura, divulgar livros, autores. Eu tenho um blog onde, no silêncio das ondas da internet, eu fui fazendo a divulgação desses livros e desses autores, claro que noutro patamar que não o da literatura infantil-juvenil. Se quiserem, até posso partilhar Era, convosco. por favor, Pedro. Sim, porque eu achei muito interessante, estive a navegá-los e achei muito interessante e acho que, de facto, para o público que nós temos em frente, aqui a participar, acho que é interessante, sim. Porque já agora há uma questão curiosa, quer dizer, pelo menos eu tinha a noção que os blogs já estão menos, estão a ser menos usados e de repente vi aqui um blog como vi, com muita qualidade, sim. Este é o meu blog principal. Na verdade, recentemente não tem tido tantas mensagens, tantos posts como no passado, porque desde que me tornei professor bibliotecário, o tempo desapareceu assim de súbito. Portanto, há postagens, sim, senhora, mas não tantas como no passado. O blog chama-se O Blog do Telonista. Quem já leu o Jorge Luís Borges deve conhecer esta expressão, o telone, que está no livro Ficções. Foi uma fonte de inspiração. E este é o sítio onde eu vou publicando alguns livros que leio, Isaac Babel, por exemplo, Canetti, Ackroyd, o nosso português, o Afonso Cruz.
etc, etc. Até textos meus, porque eu também sou autor, para além de professor bibliotecário, Uhum. sou autor, já publiquei alguns livros. Por exemplo, este autor é um dos autores da minha preferência, aconselho todas as pessoas a conhecer e divulgar. O Valério Romão é seguramente um dos autores mais importantes da literatura portuguesa contemporânea. Este livro, o da Joana, é fantástico, é um livro brutal, um livro forte, que não vai deixar ninguém indiferente. Claro que isto não é para o patamar das nossas crianças das bibliotecas escolares, mas são livros que estão vivos, são de agora, foram lançados há muito pouco tempo. Este é de 2013, se não me falha a memória. Sim, este é de 2013. Este outro, também do mesmo autor, o Valério Romão, Facas, é um livro de contos. O conto que tem o título Facas é também brutal, é um daqueles textos, não são textinhos de qualidade que nós lemos e esquecemos passado um dia, não, são textos que de certeza nos vão marcar. Pronto, uma série de autores, eu escolho. Olha, este outro também é um autor que eu gosto muito, o Cancela, também português, também é um autor recente, muito pouco divulgado, mas tem textos, romances de excelente qualidade. Eu escolho sempre uma fotografia da capa, um excerto, para ilustrar algum passo que eu gostei mais, ou algum ponto que acho que é mais marcante. Este aqui, Günter Grass, permite-me falar de uma outra área dos meus interesses. Portanto, eu, para além de professor bibliotecário, de autor, divulgador de livros e de autores, também gosto muito de áreas que fazem aqui o cruzamento entre a literatura, a história, a cultura portuguesa, e mais especificamente em Coimbra. Eu sou de Coimbra, nasci em Coimbra, trabalho em Coimbra, e nesse cruzamento de vetores eu faço investigação e estou especialmente interessado em percorrer aqueles grandes vultos da literatura internacional que vieram a Portugal, estiveram em Portugal por alguma razão, e tento explorar e descobrir porquê. E Günter Grass é precisamente um desses autores. Ele esteve em Portugal em 1976. Em um destes dias acabarei o texto que trata a passagem de Grass em Portugal. O ano passado publiquei na revista Munda, não sei se conhecem, provavelmente Sim, conhecem a sim. Munda, é uma revista histórica, ressuscitou o ano passado. Este é o número 1 da segunda série da revista Munda, e neste número eu publiquei um artigo sobre a presença de Martin Walser, que esteve em Portugal em data não precisa, não consegui, por muitas voltas que eu desse, não consegui determinar em que ano é que ele esteve. É um autor muito pouco conhecido em Portugal, mas na Alemanha é um grande ícone, é tão importante quanto o Günter Grass, é praticamente o arquirrival do Günter Grass. Este foi lançado em 2023. Em 2024 lancei o livro, o artigo sobre a passagem de Agatha Christie em Portugal. É outro episódio que caiu no esquecimento. Poucas pessoas sabem que a Agatha Christie esteve em Portugal em 1965, e esteve aqui em Coimbra, esteve na universidade, percorreu aqui algumas áreas. Este ano, 2025, vou publicar um artigo no boletim da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra sobre a passagem de Maurice Maeterlinck em Portugal, que esteve cá em 1935. É uma outra daquelas figuras grandes, 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 mas que caiu em esquecimento. Prémio Nobel em 1915, um dos primeiros prémios Nobel. E esteve em Portugal e tem umas histórias engraçadas da sua presença cá, a relação com António Ferro, com Eugênio de Castro, aqui em Coimbra e tudo. Está no prelo e sairá este ano. E estou em vias de terminar um texto sobre a passagem da Gabriela Mistral, também que esteve cá, outra grande figura, também prémio Nobel, e que os portugueses quase não conhecem, porque não há livros publicados. Recentemente foi publicado uns livros, mas coisa muito recente e muito, muito limitada.
E tenho um outro blog, mas é um blog completamente diferente. O blog O Senhor Edil de Coimbra Queira Saber. O propósito é totalmente diferente. Isto tem a ver com a necessidade de segurar, coletar um conjunto de crónicas que fui publicando no Diário de Coimbra, desde junho até novembro do ano passado. E são crónicas para hum, mexer as águas da cultura em Coimbra, porque nós temos um problema grave em Coimbra, que as coisas não evoluem, não há grandes mudanças substantivas na cidade, temos um grande potencial, um grande património histórico, mas parece que as coisas não mexem, então foi uma maneira de tentar, foi o meu dever cívico, foi a minha participação cívica de tentar participar e lançar ideias como o próprio este segmento que aqui está diz, crónicas em defesa da identidade e visibilidade da cidade de Coimbra. Portanto, as crónicas estão todas aqui sediadas, apesar de terem sido publicadas no Diário de Coimbra, só que a publicação em jornal obedece a limitações de espaço, portanto, o texto no jornal é compacto, muito limitado, e depois aparece o texto no seu fulgor como foi escrito original, sem essa preocupação de limitação de espaço. Pronto, basicamente são estas ideias gerais. Se calhar podia mostrar-vos os livros que o João Paulo falou há pouco, os livros que eu publiquei. Sim, já O agora sim, último agradecemos, é sim. este, Universidade de Coimbra, uma universidade no mundo. É uma maneira de mostrar de maneira sintética e simples a história da universidade e o património histórico da universidade. Antes desse foi publicado o Destino Coimbra, em 2017. Esta capa que estão a ver é a primeira edição, neste momento já está no mercado a segunda edição, e é um livro enorme, grande, cheio de fotografias, é um álbum que tenta traduzir as diferentes facetas da identidade da cidade de Coimbra em todos os seus períodos históricos. Este livro também é da minha autoria, O Limoeiro Já Tem Amigos, é a minha única imersão no universo infantil-juvenil, e é um livro muito, muito importante para mim, porque isto foi uma história, foi um livro que resulta de uma história que eu contava à minha filha durante anos, talvez teria ela uns 3, 4, 5 anos, fui contando esta história, noites atrás de noites, dezenas de vezes, centenas de vezes, e a história foi crescendo, ampliando, mudando-se, ganhando personagens, ganhando episódios, até chegar a um ponto que ela ganhou uma tal maturidade que valia a pena publicar. Portanto, é um livro que tem uma força emocional para mim, mas imagino que não voltarei a este contexto infanto-juvenil. E depois outros livros que fazem parte do meu passado, quando eu ainda tinha Mais como é tempo que é livre, né? dizer, Agora é mais complicado. algumas ilusões quanto à criação literária. Pronto, este livro de contos, Um Perigo na Ponta da Esferográfica, este também livro de contos, o livro dos Dias à Tarde. Pronto, livros que fazem parte do meu passado. Muito obrigado, Pedro. Não sei, ainda, vá, tudo bem. Ainda Agora, vais se fazer os. calhar, podíamos passar para. Sim, mas eu queria fazer só aqui um pequeno ponto de situação. Portanto, foi por isso que eu de facto não apresentei o Pedro como devia ser, exatamente porque tinha a noção que de facto tem uma riqueza de trabalho e uma biografia que ele próprio explicaria melhor que eu. E sobretudo, pronto, esta ideia também de ter tempo para escrever, que se calhar há bocado também disse que de repente com o trabalho de professor bibliotecário se tornou mais difícil, e portanto o Pedro juntou duas coisas que investigou e tem tempo para escrever, o que é uma coisa fantástica, porque muitas vezes nós, nesta rotina de dia a dia, com tantas solicitações, falo um pouco por mim, de facto falta-me tempo para escrever e sei que até devia fazer. Não sei, vou dar 1 ou 2 minutos para alguém que queira colocar uma questão sobre a obra literária, sobre o seu percurso mais na área da escrita, e depois perguntamos como é que surgiu a motivação para o seu mestrado ou para a sua tese, mas dava 1 minuto ou 2 se alguém quiser colocar uma questão, que entretanto o tempo passa, que é um instantinho. Se não havendo questões nenhumas, podemos já avançar. Ok, não há. Muito bem, Pedro, então fala-nos um pouco da motivação para a tese e vamos por aí fora. Sim. Como é que isso surgiu? A questão da temática e como é que vamos por aí fora. Por favor. Ora bem,
O título da minha tese é esta: As literacias digitais na biblioteca escolar, percepções e práticas de professores bibliotecários. Como digo, uma tese, uma dissertação que foi feita no âmbito do mestrado em Gestão de Informação em Bibliotecas Escolares, e tive como orientadora a professora Teresa Cardoso. Eu nesta apresentação, uso a mesma base que usei quando fiz a defesa pública da dissertação, apenas ampliei com mais informação, mais slides, porque aqui disponho um pouco mais de liberdade. Sim. Pedro, deixa-me só interromper, desculpa, de novo. Nós não estamos a ver em modo de apresentação. Eu sei que isso às vezes tem esta questão. Eu acho que tem a ver com a forma de estar a partilhar. Eu acho que tenho que partilhar só um separador para funcionar em modo de apresentação. Nós estamos a ver em modo de edição, chamamos-lhe assim. Mas eu penso que isso resolve assim, que é, em vez de ser o ecrã inteiro, é só o separador, presumo eu. E já conseguirá partilhar. Ou então é vice-versa. Uma das duas é que nos permite ver depois só, e não, quer dizer, o modo de apresentação e não antecipar depois. Pronto, continua em modo de edição e agora talvez consiga. E agora? Não, continua em modo de edição. Então, pronto, não mexemos mais, depois perdemos um bocado de tempo. Mas tento lá outra vez, então na outra forma, uma das duas dá. Eu sei que uma das duas dá. Mas eu de facto também não sou utilizador da Zoom com muita frequência, uso mais o da Google. Mas de facto a Zoom tem essa questão. Eu não sei como é que. Por acaso podemos ter testado isso, mas é uma das duas é. Mas também não impede a leitura, nós estávamos a ler bem. É só um preciosismo. Portanto, já agora, enquanto estão estas questões técnicas, convido-vos depois a colocar questões, no fim teremos tempo de debate, e também se quiserem propor algum convidado para próximos diálogos que realizaremos um pouco mais à frente, ainda antes do verão, seria interessante, mas também, evidentemente, o próprio grupo de trabalho depois vai conversar um pouco. Pedro, deixa estar, Creio que a senão também opção, depois. João Paulo, acho que há a opção que é partilhar ecrã total ou É o ecrã. 8 total, mas se calhar era o que Acho o que Pedro estava a fazer, talvez penso seja eu. a que razão. Sim, exato, isso se calhar vamos por aí. É partilhar tela inteira. Pois, se calhar é essa, sim. Eu sei que de Exato, facto. obrigada, a tela inteira. Isso. Então, se calhar, ó Pedro, se conseguir, se não, seguimos assim, porque de facto as questões depois técnicas também não podem ser muito perturbadoras. Pois, continuamos a ver da mesma forma, não faz mal. Depois Não, arrasta, mas porque quer dizer, depois este cá título. em baixo tem Ah, que já está, já está, selecionar a já opção. está, Exato, é isso. já está, já está. Então, Já está, muito bem, obrigado pelo esforço, obrigado. Ok, então, porque é que eu fiz este tipo de trabalho? Bom, eu devo começar por vos recordar que quando eu entrei para este mestrado, estávamos nós todos recolhidos em casa por causa da pandemia Covid-19, e estávamos nós todos a sofrer esse choque de ser confrontados com a necessidade de termos meios tecnológicos para mediar-nos com os alunos que estavam lá do outro lado da tela, à espera de uma relação pedagógica com um docente que estaria no outro lado da tela, noutro ponto. E descobrindo que, afinal de contas, a tecnologia tinha vantagens tão interessantes para uma situação como aquela, e que desde então se tornou tão premente e, e, e tão atual hoje. E o meu objetivo, então, a partir dessa altura, decidi que tinha que ser na área das literacias digital, e o meu orientador ajudou-me a achar um foco para fazer esta investigação, e o objetivo então tornou-se uma tentativa de responder a estas duas perguntas. Toda a dissertação tenta dar uma resposta a estas duas perguntas: de que forma os professores bibliotecários e as bibliotecas escolares compreendem a literacia digital, e de que forma os professores bibliotecários e as bibliotecas escolares promovem a literacia digital nos seus contextos escolares. Bom, como podem imaginar, tudo começou a partir de um momento de revisão da literatura. Eu teria que fazer a revisão da literatura tanto na área da própria literacia digital, como na área do perfil ideal para um professor bibliotecário. E quando comecei a fazer esta
investigação para tentar clarificar, uma vez que eu era absolutamente novo, eu era maçarico nesta área, foi um novo trilho que eu estava a fazer, né, com esta área de conhecimento. Eu precisava de ter segurança quanto ao significado de todas aquelas expressões. Então, dei-me conta que o próprio conceito que eu andava a procurar era um conceito que tinha sofrido evoluções. O conceito não está aí já concebido, pronto e acabado. Foi um conceito que sofreu uma evolução. Eu consegui detectar pelo menos 3 fases da evolução do conceito de literacia digital. Uma primeira fase que eu chamei a fase das definições lineares, uma segunda fase que chamava a fase intermédia, e uma terceira, a chamada fase das definições em framework. Atenção que isto é um dos contributos que o meu trabalho dá para o entendimento desta área, porque este tipo de estruturação e de organização não se encontra em nenhum artigo. Eu li milhares e milhares de artigos, milhares não vá, centenas de artigos, teses, outras teses e outras dissertações, e encontrava muitos nomes baralhados, muitos nomes agregados e que a mim me criavam alguma confusão. Eu precisei de facto de criar esta limpeza, esta organização para detectar a evolução do conceito. Então, numa primeira fase, esta fase que eu estou a chamar a fase das definições lineares, detetei um conjunto ligeiro, pouco restrito de autores, todos eles oriundos da área técnica e tecnológica, dos computadores, da internet. Recordem-se que nos anos 90 o mundo estava em evolução em termos tecnológicos, era o computador cada vez mais importante, era a internet que estava a dar os primeiros passos, pelo menos para o público geral. E é nessa fase que aparecem as primeiras expressões e os primeiros intentos de definição. O primeiro dos quais, Lanham, em 95. Este é o primeiro autor a deixar por escrito a expressão literacia digital, mas isto não quer dizer que seja ele o autor da própria expressão, porque naquela época de forte evolução, isto era um patuá tecnológico usado por muitas pessoas, por muitos técnicos, mas houve um que teve a argúcia de ser o primeiro a deixar por escrito e publicou num pequeno artigo que apareceu numa revista americana, Scientific American, e que apenas fala da literacia digital como estar à vontade, estar confortável com a mistura entre palavras, imagens e sons. Portanto, uma coisa muito básica, muito linear, muito fácil de ser apreendida, onde se tenta então justificar, definir, prescrever aquilo que é a literacia digital, mas de maneira muito fácil de ser apreendida e sempre confrontando com aquilo que não é literacia digital. Era pôr uma barreira entre aquilo que é e aquilo que não é literacia digital. Mais tarde, Paul Gilster, em 97, é que é o homem que de facto torna popular esta expressão, literacia digital, porque ele publica um livro precisamente com esse título, Literacia Digital, mas continua a marcar, a situar a literacia digital apenas e só na área técnica e tecnológica de entender o digital. Portanto, vejam aqui que ele acaba via computers, tudo relacionado com os computadores. E mais tarde, na segunda fase, o conceito alarga-se. Os autores ainda tentam, à medida que vão sendo publicados os textos, os artigos, os autores ainda tentam procurar uma definição que fosse fácil, breve, concisa, como são as definições clássicas aristotélicas, apelando apenas aos conceitos, ao que é substancial e definidor daquela área do saber. Bom, os autores ainda tentam isso, mas já com a consciência que o âmbito para entender a literacia digital não se pode restringir ao tecnológico, temos que colher outras áreas da sociedade. E o primeiro autor a fazê-lo é Eshet Alcalay, em 2004, é o primeiro a mostrar-nos, a usar esta expressão, Conceptual Framework, fala dos quadros conceptuais, só que ele ainda está muito longe de nos mostrar a literacia digital como nós a entendemos hoje. Vejam para ele, as várias literacias são
Photo-Visual Literacy, Reproduction Literacy, Information Literacy, este já nos diz alguma coisa, não é? Branching Literacy, Social Emotional Literacy, isto não tem nada a ver com o panorama mais recente que nós conhecemos da parte das várias dimensões e das literacias digitais. Ainda nesta fase surge, então, uma outra definição, portanto, os autores ainda se esforçam por criar uma definição ao jeito clássico, que fosse breve, mas já não conseguem ser breves, porque se apercebem que o contexto que estão a tentar abarcar é demasiadamente complexo, são muitos os elementos a considerar nesse contexto, e então, em vez de surgirem definições breves, surgem definições enormes, gigantes, mastodônticas, como esta. Eu creio que toda a gente reconhece esta definição, acho que é a mais clássica delas todas, a definição de Martin e Grudziecki. Ainda hoje é muito usada, mas realmente já não confere, já não corresponde com o entendimento atual, apesar de dos vários componentes, das várias dimensões estarem aqui incluídas nesta definição. E depois chegamos à fase mais atual, que é o momento em que os autores desistem completamente de produzir definições simples, lineares, concisas, em que se conseguisse incorporar a totalidade das dimensões da literacia digital, abandona-se isso e passa-se a falar em termos de framework, em termos de quadros conceptuais. E o primeiro autor, o autor que faz a ruptura total, é Bowden, em 2008. É o primeiro autor num pequeno artigo cujo título é mesmo The Origin of the Digital Literacy. Ele diz-nos que a literacia digital it's a framework for integrating various other literacies. Portanto, há várias outras literacias, várias outras dimensões de saberes, várias outras competências que têm que ser integradas para nós compreendermos devidamente a literacia digital. E pouco depois, ainda na mesma linha, este autor, Alain Mutka, que trabalhava no âmbito dos organismos da Comissão Europeia, com esta preocupação pelas competências digitais nos cidadãos europeus, etc., produz o primeiro mapa conceptual de literacia digital conhecido, que é este que aparece aqui ao lado. Vejam que o livro é muito interessante, o livro que ele escreveu. Aparece este mapa situando as várias literacias importantes, mas no centro continua os computadores, a tecnologia, não é? ICT, a literacia dos computadores, as TIC, as clássicas TIC, depois a Internet Literacy, e depois neste círculo amarelo, Digital Literacy abarca Information Literacy e Media Literacy. Ou seja, tudo isto seria parte integrante, substancial, para nós podermos entender de facto o que é que significa as literacias digitais. E acabo este ponto apelando à mais recente, quando finalmente a IFLA se pronuncia, depois de todos estes autores estarem a criar os seus próprios artigos integrados em diferentes organismos estatais ou paraestatais, finalmente a IFLA, a Federação Internacional das Associações de Bibliotecas, produz o famoso Statement on Digital Literacy, e eles, de facto, já não se pronunciam em termos de uma definição linear, direta, que nos diga exatamente o que é a literacia, e remetem para este entendimento de framework. Em conclusão, então, o que é que resulta deste primeiro núcleo de conhecimentos que eu retirei ao fazer a revisão da literatura? Constata-se que há uma diversidade imensa de definições de literacia digital que estão por aí e que é preciso ter muito cuidado em que definição é que nós pegamos, por não se vá escolher uma definição que já provém dos primórdios de uma época primária que já não corresponde com o atual entendimento das literacias digitais. Constata-se que houve uma evolução das definições de âmbito meramente técnico para definições que incluem outras áreas sociais. Constata-se que há uma evolução das definições formais restritas para definições em framework,
e há uma evolução das definições de âmbito prescritivo, normativo, para para as definições descritivas que implicam um contexto. À parte desta noção de haver uma evolução do próprio conceito de literacias digitais, eu detetei que havia, à medida que os autores iam publicando as suas reflexões, os seus papéis, notava-se que havia determinados contributos teóricos ou ferramentas teóricas importantes para compreender o que é hoje as literacias digitais e que nunca mais desapareceram. São contributos que ficam e que nós hoje continuamos a usar para conseguirmos explicar e falar o que é que são as literacias digitais. Pelo menos 5 contributos detetei. O primeiro deles, muito simples, é a noção de estado de desenvolvimento. Portanto, as competências digitais não são unas, não são para um só patamar. Há vários patamares de complexidade das literacias digitais. E o primeiro autor a mostrar este âmbito dentro da literacia digital é o Martin e Grodziecki, são dois autores, Martin e Grodziecki, que estabelece a complexidade da literacia digital nestes 3 níveis. Ainda hoje, quando nós pegamos nos mais recentes frameworks, nomeadamente o Digcomp Edu, que todos os docentes conhecem, nós chegamos e descobrimos que realmente há ali patamares, estão ali previstos pelo menos 6 patamares de complexidade, desde o A1 ao A2, B1, B2, C1, C2, por aí fora. Portanto, esta ideia, esta noção de estados de desenvolvimento das competências na literacia digital foi um instrumento, uma ferramenta teórica que aparece e não desaparece. Uma outra noção muito importante é a noção de dimensões da literacia digital. E o grande autor que nos traduz isso é o Baldwin, como já disse atrás. Portanto, passamos a ter a noção que, ao falar de literacia digital, eu tenho que falar de vários componentes. Eu tenho que falar de várias literacias, eu tenho que incluir as atitudes, eu tenho que incluir a própria posição da pessoa perante a tecnologia, eu tenho que incluir as literacias clássicas e tenho que incluir a própria cultura geral que a pessoa possa aportar. Portanto, fica a noção de que as literacias digitais são uma literacia compósita, é constituída por várias dimensões. E essa noção nunca mais desapareceu. Precisamente por causa disso, precisamente porque a literacia digital é compósita, há vários elementos, há vários constituintes, as diferentes maneiras de organizar, de combinar estes constituintes vai produzir necessariamente modelos diferentes. Portanto, a noção de modelo é uma noção fundamental. Aquilo que nós temos na Europa, aquilo que nós conhecemos na Europa, o framework usado na Europa, o Digicom 2.1 para os cidadãos europeus, não tem nada a ver com o framework usado na América ou usado na Ásia ou no Japão, etc. Portanto, são modelos que não são concorrentes entre si e são adaptados ao contexto social para o qual foram concebidos. E não há nenhum que esteja certo e que esteja errado. Portanto, deixamos de depender de uma definição única que tivesse uma validade universal. Um outro contributo interessante vem de Belshaw, num texto, num livro que se pergunta por que é que será isso das literacias digitais, em que ele fala da existência de uma matriz base para as literacias digitais. Uma vez que foram os estudos se passou a entender a literacia digital situada num determinado contexto e não no abstrato, este autor percebe que, por mais variados que sejam os modelos das literacias digitais e por mais variados os contextos onde eles se enraizam, há sempre elementos comuns. E segundo este autor, Belshaw, há pelo menos 8 elementos essenciais que ele chama de matriz.
a matriz das literacias digitais. 8, cultural element, portanto, em cada contexto, em contextos concretos, há sempre cultural elements, cognitive elements, constructive elements, communicative elements, confident elements, a confiança, a criatividade, a crítica, o civismo, etc, etc. E, finalmente, o último, o mais básico, aquele que todos conhecem logo à partida, mas que, afinal de contas, é apenas o elemento básico. É a célula num tecido, que é a competência. Essa célula, acho que já toda a gente... muitas vezes até se fala logo, diretamente, da competência digital, sem ter o conhecimento global da literacia digital. Mas estas competências digitais como elementos mínimos que encaixam no tal modelo, isto que apresenta aqui à direita é apenas o sumário das competências digitais para os cidadãos da União Europeia, o DigiComp 2.1, e estas competências digitais organizadas em várias áreas de competência: literacia de informação e dos dados, comunicação e colaboração, criação de conteúdos digitais, segurança, resolução de problemas, e competências não para o agora, mas para o futuro, para aquilo que vulgarmente se designa de competências para o século XXI. Este seria o segundo ponto, digamos assim, o segundo corpo de descobertas ou de organização que eu retirei na leitura, na revisão da literatura. E acaba ainda um terceiro e último ponto, para encerrar aqui a revisão da literatura na literacia digital, que corre paralelo com a evolução do conceito de literacia digital, que é o uso das expressões para designar esta área do saber. Durante anos, nomeadamente nos primórdios, né, quando os autores eram sobretudo autores provenientes da área tecnológica, falava-se apenas e só no singular literacia digital e não literacias digitais. E os autores mais recentes, precisamente aqueles que advogam a necessidade de concebermos as literacias digitais como framework, preferem o uso do plural literacias digitais. E isto não é folclórico, não é uma coisa de sumenos, porque o uso do plural significa que estamos a falar de framework. Significa que estamos em quadros conceptuais gerais, modulares, enraizados em determinados contextos, e não de uma concepção muito restrita, objetiva, e que é, ao fim e ao cabo, algo abstrata. E há vários argumentos para defender o uso. Todos nós, docentes que estamos neste âmbito e que estamos e que pretendemos ter algum conhecimento desta área, deveríamos passar a usar apenas a expressão no plural, literacias digitais, e evitar o uso do singular literacia digital. Vários argumentos. Claro que há alguns argumentos mais fortes, outros menos fortes, mas pelo menos 8 argumentos eu encontrei na revisão da literatura. Claro que eu agora vou ter que ser muito, muito sintético, porque senão consumia muito tempo. Alguns autores que advogam o uso de literacias digitais apelando a um sentido de unidade, dizem que literacias digitais seria como que um conceito de chapéu de chuva que abarcaria uma diversidade de diferentes competências, diferentes literacias prévias. É um argumento algo débil, mas é um argumento que se usa, que se encontra na revisão da literatura. Mais importante é a defesa do uso de literacias digitais enquanto conceito integrador, na medida em que traduz uma integração da multiplicidade de literacias, ou seja, as literacias pré-digitais e também as literacias pós-digitais, as competências e aptidões que estão sempre presentes e em jogo na interação digital. É que há um conjunto de literacias que nós reconhecemos como importantes e que nós usamos e trabalhamos nas escolas, nós, professores bibliotecários. Estou a pensar na literacia da informação e na literacia dos mídia, que, quando apareceram pela primeira vez,
eram pré-digitais. Não é? E há autores que consideram que as literacias como que absorvem essas literacias pré-digitais e as integram em algo de novo. Outros autores advogam que é um modo, o uso deste plural, literacias digitais, é um modo de superar as literacias obsoletas. Ora, se essas outras literacias da informação e dos mídia eram inicialmente pré-digitais, ao tornarem-se pré-digitais, afinal de contas, estão a tornar-se literacia digital. Estão a deixar de ser o que eram para passarem a ser as literacias digitais. Portanto, isto seria um modo de superar essas literacias prévias, que estão em risco de obsolescência. Portanto, eles estão a considerar que há a possibilidade, não provada, não consensual, de serem literacias que vão desaparecer. Há outros autores que defendem o uso do plural literacias digitais precisamente para provar que é uma abertura à complexidade. As sociedades são todas diferentes, os contextos são diferentes, são múltiplos e estão sujeitos à historicidade, as coisas estão sempre a mudar, portanto, este uso do plural permite abarcar as diferenças dos diferentes contextos. Encontrei também um argumento que apontava para vantagens educativas do uso do plural literacias digitais, porque era uma maneira de abarcar determinadas competências que estão fora da escola, estão fora das aprendizagens formais. Seriam uma maneira de conseguir integrar na escola competências que os jovens têm em âmbitos privados, fora da escola, conhecimentos que nós não damos valor como em termos formais, mas que são conhecimentos digitais fortes, e isso seria uma maneira de os transportar, de os transformar, de os transferir para o âmbito escolar. Há outros autores que dizem que é um modo de superar o problema da ambiguidade, porque quem tentou definir a literacia digital de um modo prescritivo estava a restringir, limitar a ambiguidade possível, a tornar tudo muito objetivo, e isso torna a compreensão da literacia digital de tal modo rígido e restrito que deixa de fora alguma coisa, exclui alguma coisa. E isso quer dizer que não se está aberto à evolução futura da tecnologia e das sociedades. Outros vão pela parte da transitoriedade das literacias digitais. As literacias digitais abarcam todas estas mudanças que a própria tecnologia está a sofrer. Por exemplo, quando eu comecei o meu mestrado nas bibliotecas, a questão da inteligência artificial mal era abordada. Era um tema que existia, sim senhora, estava em cima da mesa, mas era algo remoto, não era uma questão central. E passados estes anos, estes 4, 5 anos, hoje em dia está é uma moda bastante frequente, é um tema bastante central na nossa sociedade. Ora, as definições antigas de literacia digital poderiam estar a restringir, a excluir esta novidade, e que de certeza no futuro vamos ter mais novidades no foro do desenvolvimento das tecnologias digitais. Outros autores defendem que também é favorável o uso do plural literacias digitais para respeitar a mutabilidade dos contextos, ou seja, as sociedades estão a evoluir, estão a mudar, e seria uma maneira de previamente já estar a aceitar mudanças futuras na sociedade. Fazendo uma síntese rápida para concluir este ponto, se nós continuarmos a insistir no singular literacia digital, aquilo que nós estamos a pretender é ter com a nossa definição um alcance universal. Nós estamos a tentar impor um sentido unitário da nossa definição. Isso quer dizer que a nossa definição é estática, vale para o aqui e agora que acabei de definir. Nós pretendemos que ela tenha um valor definitivo. Ao fim e ao cabo, esta definição é uma abstração.
nós andamos a esforçar-nos por reduzir, afastar a ambiguidade possível para ter a claridade, a objetividade possível na minha definição, e por causa disso eu estou a excluir pontos importantes que poderão ser importantes para o entendimento daquilo que eu quero definir. Contrariamente, se eu adotar o plural de literacias digitais, estando eu no campo das frameworks, então o que é que eu estou a fazer? Eu estou a definir, tendo em conta o meu contexto, o contexto para quem eu preciso de preparar um modelo de aprendizagem das literacias digitais, dou-lhe múltiplos sentidos, há possibilidade de múltiplos sentidos, há dinamismo nessa definição, o seu valor implica o transitório, não tem pretensão de ser definitivo, assenta na contextualização e não na abstração, abarca a própria objetividade, assume a ambiguidade como um pressuposto para entender a transitoriedade das tecnologias e da sociedade, e por isso é mais integrativa que excludente do que a literacia digital. Pedro, agora só fazer um ponto de situação. Eu gostaria que acabasse por volta das 10h20, portanto tem mais 10 minutos, 12, ainda tempo de perguntas. Só para o Pedro gerir o tempo. Ok, então vou reduzir um pouco. Pronto, fica ao Deixa-me critério, fazer... fica ao critério, é só para termos a noção. Sim. Sim. Para haver um bocadinho de tempo ainda de questões. Sim. Eu não me vou alargar muito na parte experimental, porque eu considero, é a minha opinião, que a parte melhor do meu trabalho situa-se nesta área que eu acabei Uhum. de vos mostrar. É Apresentar, toda sim, esta sim. suma, toda esta revisão e este sumário que fiz dos artigos que li, porque depois na parte experimental tive alguns contratempos a nível da amostra e não considero que seja tão interessante essa parte. Uhum. Brevemente referir que eu tive que me preocupar em conhecer qual seria o perfil do professor bibliotekário para o digital. Claro que fui buscar aqui duas fontes de inspiração muito importantes, buscar quais eram as funções clássicas de acordo com as boas práticas internacionais que nós vamos encontrar nos Estados Unidos, no Canadá, na União, na Inglaterra, na Austrália, etc. Portanto, 4 funções estruturantes para o professor bibliotecário, que nós encontramos também, de certa maneira, na legislação portuguesa, mas não com esta claridade. Não há um reflexo claro destas 4 funções naquela lei, apesar de nós sabermos que no nosso exercício nós somos docentes, nós somos co-docentes, nós somos especialistas de informação e nós somos gestores. E claro que não podia deixar de associar aqui também as competências digitais que já sabemos que estão requeridas, que são necessárias para o desempenho dos educadores para o século XXI, ou seja, as competências que estão previstas no DISCOM Edu. E cá está o gráfico que traduz. Ou seja, isto que nós temos aqui, este DISCOM Edu, é um dos frameworks possíveis que existem no mundo. Portanto, definir literacias digitais é este um dos modos possíveis. Criar um framework, criar um quadro conceptual justificável, aplicável a um determinado contexto. Metodologicamente, pronto, já sabemos o que é que eu pretendia responder. A minha amostra eram professores bibliotecários da minha área de residência, o Conselho de Coimbra. Eu foquei-me sobretudo em escolas que tivessem ensino secundário, portanto, basicamente eu deveria encontrar 7 bibliotecas e 7 professores bibliotecários. A metodologia, estudo de caso, técnicas de recolha de dados, inquérito por entrevista, pesquisa documental, pesquisa de páginas web. Produzi 3 instrumentos de recolha de dados diferentes. Para a entrevista fiz o Google Forms, criei uma grelha de análise documental, criei uma checklist para a análise da presença online. E como técnica de análise de dados fiz análise de conteúdo. Isto era a matriz categorial, não interessa.
A checklist foi muito interessante, gostei muito de fazer isto para analisar como é que estava a presença online das bibliotecas de Coimbra. Ironicamente, quando eu estava a fazer isto, acabou de sair naquele período aquele guidebook da DRBE que mostrava quais eram os critérios fundamentais para vermos a presença. Portanto, eu joguei com os dois. Na primeira parte eu joguei com critérios gerais da análise de websites educativos, portanto, critérios muito gerais. Pode bater-nos a mim e à professora Lucília e à discípula Lucília que está aí, que tivemos também um bocadinho atrás disso, sim. Estou a rir por causa disso. Mas aproveitei, portanto, aqui o ponto B Exato, muito bem. já são os critérios que estão previstos naquele guideline da RBE, usei-os, apliquei-os. Apresentação de dados, portanto, eu retirei dados das entrevistas, retirei dados da pesquisa documental e retirei dados da checklist. Das entrevistas, pronto, eu tive que fazer em 3 fases diferentes, porque as perguntas eram muitas e chegámos à conclusão que não era viável. Então, uma primeira fase apenas para a caracterização dos PBs, uma segunda parte para a percepção e práticas que dizem respeito às literacias digitais, e uma terceira parte para as percepções e práticas para a literacia de informação e literacia dos mídia. Quanto à pesquisa documental, não correu lá muito bem, porque dei-me conta, eu pedi o quê? Pedi a política de desenvolvimento da coleção e dei-me conta que apenas uma das bibliotecas que eu consultei tinha este documento, nenhuma outra tinha, e eu hoje não tenho nada a criticar, porque eu hoje sofro na pele o furor de trabalho que nós temos, tantos desafios a corresponder, que muitas vezes o trabalho burocrático vai ficando para trás. Os regulamentos de funcionamento da BE também pedi e estavam todos desatualizados. E quanto ao checklist, bom, verifiquei que em termos de critérios gerais apenas parcialmente eram aplicados, e em termos dos critérios específicos para websites de bibliotecas escolares também apenas parcialmente eram aplicados. Tentando dar assim muito rapidamente umas conclusões. Que conclusões é que eu podia ter? Não conclusões relevantes. Em termos de percepções, o que é que se pode dizer? Que se calhar a conclusão maior é a seguinte: é que se constata haver uma assimetria. Portanto, eu não tive tempo para explicar tudo, mas das 7 escolas, dos 7 professores bibliotecários que eu queria entrevistar, tive problemas porque alguns recusaram à partida, depois outros começaram a participar, mas entretanto deixaram de participar. Portanto, a conclusão, quando cheguei à última fase do trabalho, eu só tinha 5 entrevistas para avaliar, portanto é uma resposta débil, as conclusões não são fortes neste ponto. Então, dizia eu, uma assimetria entre a prestação teórica e a prestação prática, sendo muito mais forte, nitidamente forte, a componente prática destes professores do que a componente teórica. E tentando desmontar um bocadinho, nota-se que se tende a definir a literacia digital apenas pelas suas componentes técnicas e tecnológicas, ou seja, à imagem das primeiras concepções de literacia digital que havia, aquelas que ainda são oriundas do ambiente tecnológico e não aquelas depois que implicaram a consciência das diferentes dimensões necessárias. Não está consolidada a compreensão da natureza compósita das literacias digitais. Não está consolidada a noção de que as literacias digitais têm que ser perspectivas enquanto framework. Não está consolidada a interpretação contextual da modelação das literacias digitais. Não está clara a interdependência e a interconexão entre as novas literacias, ou seja, a literacia da informação, do mídia, há uma espécie de concorrência. Às vezes as pessoas tomam como uma concorrência entre várias literacias, quando não devia ser o caso. Não tomam como pertinente a diferença entre o uso singular de literacia digital e o uso plural das literacias digitais. Por fim, mapeando as práticas, falei da percepção, práticas. Bom, este é o ponto mais fraco da minha dissertação, que menos importância tem. A conclusão possível será que os professores são detentores de práticas digitais no quadro da Digicom Edu, mas são detentores enquanto declaração, porque eu não fiz observação. É um dos pontos fracos do meu trabalho. Não observei, apenas analisei declarações.
E se calhar, para terminar, apontar que a presença online das BEs era incipiente. Eu digo era porque eu sei que houve formação, entretanto, saiu aquele documento, as coisas mudaram muito, pelo menos em Coimbra. O universo online, a presença online é muito diferente neste momento. Não existem repertórios digitais nos websites, ou melhor, não existiam repertórios digitais. Os regulamentos das bibliotecas escolares precisavam de ser revistos e atualizados. Não havia orientação por política de desenvolvimento de coleções. A literacia da informação tinha preponderância evidente face às outras literacias. E creio que mais vale terminar por aqui, porque a parte mais importante foi aquilo que eu disse no início. Sim, obrigado. Eu quero agradecer imenso para já esta primeira parte, antes do diálogo, depois agradecer outra vez no fim, evidentemente, mas de facto é ótimo e pronto, estamos, quer dizer, este público está exposto à investigação mais recente, porque de facto eu falo um pouco. Eu penso que falo pelas pessoas no geral, não é? Já estudámos há uns tempos, estamos muito empenhados no trabalho, evidentemente que as pessoas continuam a investigar, mas às vezes os tópicos mais de seu interesse para o seu desempenho profissional, e é sempre bom termos alguém que estudou há pouco tempo e que nos apresente todas estas definições, o seu estudo, e de facto sabe melhor estes assuntos que se calhar que a maioria de nós, exatamente porque o investigou e teve que ler, fazer uma revisão de literatura sólida. E, portanto, muito obrigado por isso, muito obrigado pelo tempo que Obrigado. despendeu a explicar-nos as coisas. Agora dá-me um bocadinho de tempo, se querem colocar uma questão, eu tenho duas ou três, mas ia abrir aqui a audiência, porque de facto sei que o tema é transversal. E fica quer dizer, eu também não estou a falar por mim no sentido de não aprofundar determinadas temáticas, aprofundo outras. Eu especializei-me no marketing e na advocacy e pronto, eu sou coordenador interconselho e ouvi aqui os recados do Pedro em relação aos professores bibliotecários e portanto tenho que ser mais competente também no trabalho que faço com os meus, não é? Mas fica aqui um bom desafio. Mas perguntas que queiram colocar? Sejam à vontade. Se não, também eu próprio colocarei. Mas o Pedro também é professor bibliotecário, João. Eu sei. Pois também. Exato. Bem prega feito mais, não é? Não é? E Exatamente. ele Ok. também concluiu que foi num contexto e agora já há uma alteração, Claro, não é, Ah, Pedro? não, já houve alterações, já houve alterações. claro. Não, e pronto, Já sim. houve várias vagas de formação sobre a preocupação a ter quanto à presença online das bibliotecas escolares e já há, pelo menos no contexto de Coimbra, que é aquele que conheço, não é? Uhum. Notam-se já E quando o grandes... Pedro fala de Coimbra, não é uma pergunta que eu quero fazer, Pedro. É Coimbra cidade, Coimbra concelho, Coimbra distrito? O âmbito, a amostragem da dissertação era Conselho de Coimbra, eram as escolas secundárias, por assim dizer, do Conselho de Coimbra, que tinham ensino secundário. Mas Ok. aquilo que eu acabei de referir tem a ver com a região, com a Interconselhia de Coimbra, porque estou a par de formações que houve recentemente, eu participei em duas ou três. Sim, não é crítica, é só para perceber. Eu não tinha lido a tua tese ainda. Obrigada, foi muito útil. Sim, e entretanto ainda há outra questão. Evidentemente, os estudos de caso depois têm esta limitação, quer dizer, não se podem ser generalizadas para o universo, não é? São válidas, as investigações são válidas, mas para o universo e, portanto, evidentemente alguém poderia fazer outra vez novo estudo com estas premissas, mas não, portanto, generalizar com 7 bibliotecas para o país inteiro ou para não é? Não se pode fazer, não é lícito, não é? E, portanto, é um estudo, tem essas limitações, mas é o que a investigação também é assim, também aprendemos com ela, evidentemente. Exatamente, aprendi, Exato. já não faria certas coisas, já não faria da mesma forma. Claro. Muito bem, então, não sei, pronto, Helena, porque de repente agora, pronto, daí eu falo nos desafios que coloco às pessoas bibliotecárias, que coloco às bibliotecas, e o facto de estarmos aqui várias especialidades ou vários profissionais de informação mostra que o tema é transversal, portanto, não é só sobre as questões, não estamos a falar só para as escolares, estamos a falar para todos os profissionais de informação e trabalhamos com públicos. E por acaso, já agora, hum, mas enfim, tenho aqui duas ou três questões, mas agora está, pronto. Agora havia uma questão que o Pedro disse e agora não consigo fazer, não consigo colocá-la assim. Mas achei curioso, quando estava a ler, não tinha percebido, e agora acho que percebi um pouco melhor. Mas os professores, quer dizer, diziam, eu estou a ler aqui a conclusão, que eles são muito fortes, consistentes e seguros na componente prática e mesmo na componente teórica. Percebi agora o que está a dizer, porque de facto, quer dizer, a AGE não é aquela questão da nós sabemos como fazer, mas não sabemos explicar como, não é? É um bocado isso. Mas eu pensava que
que as pessoas ainda assim não dominavam tantas tecnologias, ou então se calhar já dominam, mas também não sei se as ensinam. Não é? Se as pessoas bibliotecárias pelo menos têm essa percepção que depois há práticas nas bibliotecas, vamos falar no geral, porque as públicas também as têm, não é? De ensinar estas tecnologias digitais Pois, aos esse é o tal problema que uma das limitações que eu tive que reconhecer no corpo da dissertação, nas conclusões finais, que realmente o raciocínio que é feito é raciocínio sobre declarações de professores e não de observação. Ok, exato. Pelas declarações, constata-se que sim, que há práticas de promoção das literacias digitais. Exato, ok. Há práticas de promoção, sim, ok. Pensei que era. Pois, então voltamos à questão que eu tinha entendido quando preparei a sessão. Era, portanto, eles dizem que praticam, que práticas que ensinam, mas que depois não estudou isso, certo? Muito bem. Muito bem, então se calhar vou para outro caminho também, certo? Que era Já os agora, João desafios Paulo, para. desculpe, podes-te interromper Pode, à só. vontade, à vontade. Desculpa, mas também há uma colega para colocar uma questão, Não, então. não, Desculpa, vamos desculpa, agora. desculpa, É à desculpa. vontade. Não, mas É eu só para estava a colocar. complementar, então. Então vamos a isso. Quando o Pedro refere na parte que não é tanto na parte teórica, tem a ver também com o facto de não terem a percepção desta evolução conceptual e Uhum. está-se a referir a isso, certo? Sim, 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 certo. Sim, obrigada. Muito Desculpa. obrigada pelo contributo, porque para mim também é muito interessante. Pois, exato. Muito bem, desculpem, não tinha agora de Bom, repente. É que eu vi que não a havia minha perguntas nenhuma no questão chat e agora temos imensos. Então pois, vamos a isso. eu Pode, sou pode. Elsa da Escola Secundária Gacotinha em Alverca do Rio Isso. Tejo e tenho só uma questão a pôr. Quando falou das literacias digitais, não é? Dizendo que incluem tudo, não é? Todos os tipos de literacias, se eu bem entendi assim, desde a literacia da informação, a literacia dos média, enfim, todas essas questões. Eu penso que esse trabalho tem sido desenvolvido pelas bibliotecas, porque eu acho que há uma confusão aí, assim, pelo menos eu fiquei com esta ideia, que há uma confusão que as literacias digitais são exclusivamente o trabalho com os computadores, não é? Pelo menos foi o que era referido anteriormente nas definições que deu ou nas explicações que deu. Certo, certo. Isto agora é global, não é? Ou pelo menos deverá ser entendida dessa forma e é daí a questão de dizer que é plural. E de facto eu concordo, acho que é mesmo plural. E esse trabalho tem sido feito, por exemplo, agora com o Proliteracias, das candidaturas que houve na RBE, não é? De promover esta literacia da informação e a literacia dos média, com algumas atividades que têm sido propostas. E eu parece-me que há um caminho que está a ser percorrido, e com a formação que eu também a fiz da criação das páginas web da biblioteca, iniciei a minha, está eternamente em construção porque eu não tenho tempo para atualizar, e portanto é assim, nós não temos 10 braços e 5 É cabeças, verdade. e é verdade, não somos polvos, somos enfim uns animaizinhos de biblioteca, mas ainda nem sem essas capacidades de manobra, mas eu felizmente acho que vejo ao meu redor e no meu grupo de trabalho, vejo que há um grande investimento a esse nível, e portanto só queria deixar este apontamentozinho aqui. Sim. Olha, já agora agradeço, já ouvi várias vezes as pessoas a falarem que, pronto, que o panorama está a mudar, como, pronto, fui coautor, não sou o único, pelo amor de Deus, mas dessa, e já a minha dissertação de mestrado andava nesta questão da presença em linha. Pronto, é um assunto que mas quer dizer, está aqui a Lucília e há muito mais gente, e a Maria João Filipe, e ficamos satisfeitos por perceber que o trabalho acaba por ser útil, não é? E isso é interessante. E que se algo o panorama também tem estado a mudar, isso é bom termos esse feedback, sim. Muito bem, então eu vou dar a palavra já, mas de repente vi que no chat tínhamos algumas mensagens, para já da Eliette Bernardo, grata pela partilha, como técnico da biblioteca pública, e depois já sei que o assunto é transversal. É bom estar atualizada com a correta definição do plural. A partir de hoje vou usar as literacias digitais e por isso quis ler Boa. esta, porque de facto é interessante. A sua investigação exatamente ajuda-nos a todos nós a pensarmos um pouco o que trabalhamos e como trabalhamos. Depois aqui a Leonor Teixeira, da Rei da Cruz, pergunta práticas, pode dar exemplos. Agora não sei se a Leonor quer explicar um pouco mais. Teixeira, Rei Cruz, Caleira, não é? Boa noite. Sim, sim, não se importa já agora, porque aqui Eu agora estou, perdi o contexto das práticas, sim. eu estou sem câmara Não faz e, mal. portanto, já tentei aqui a ativar. Eu estava a ouvir com muito interesse e, como vi no título, Percepções e Práticas de Professores Bibliotecários,
perguntava exatamente as literacias digitais na prática. E, portanto, era isso que eu gostaria de ter visto abordado. E a segunda pergunta, faço-a. Essas práticas tornam-os leitores? Fazem mais ok, leitores? era assim, sim. Depois põe a Não, questão da não, literacia da leitura, não é? Pronto, sim. Sim. não percebi. Eu acho muito bem, eu também trabalho numa biblioteca já há muitos anos, e aquilo com que eu me confronto diariamente é com a dificuldade de motivar cada vez mais os alunos para a leitura. Os alunos têm muitas práticas, entre aspas, mas leitura concentrada, leitura com o livro nas mãos, para mim é muito difícil de ganhar essa batalha, porque torna-se diariamente muito, muito difícil e, portanto, aquilo que eu procuro na minha biblioteca é exatamente isso, fazer a motivação para a leitura, a leitura. E é um assunto muito difícil. Os alunos cada vez leem menos, os alunos cada vez têm menos capacidade de concentração e a leitura exige, de facto, muita concentração e um trabalho textual grande e os alunos rejeitam-no com muita frequência. É uma luta titânica fazer exatamente esse trabalho. E, portanto, eu sinto que a dificuldade para a motivação da leitura é cada vez mais difícil. Embora eu gosto muito dessa motivação, tem que ser um trabalho continuado, grande rotina, mas de facto o livro, onde fica? Nós vemos na sala de aula, fazemos práticas de uso digital, mas depois os livros, onde ficam? Leitura dos Maias, onde fica? Uhum. Leitura do Amor de Perdição, onde fica? Leitura Pensar, um sermão de Santo António aos Peixes, onde fica? Portanto, nota-se evidentemente muita dificuldade dos alunos em se concentrar e em compreenderem verdadeiramente o que leem. É uma luta titânica, porque eles não têm capacidade de compreensão. E hoje, quando se fala dos resultados, não é? De PISA, disto e daquilo, o que vem exatamente mostrar é isso. É que os alunos cada vez mais leem mal. Não conseguem trabalhar um texto, não conseguem desmontar o texto. E por isso eu perguntava, onde fica essa prática pedagógica, essas práticas? Gostava que me dessem alguns exemplos. Leonor, agradeço, mas é assim, esse de facto, eu agora vou responder pelo Pedro, mas enfim, que este não era propriamente o tema da dissertação do Pedro, mas podemos trazer esse tema, Mas fica uma acho boa muito sugestão. importante. E Acho muito evidentemente, depois eu sei que depois de repente estamos aqui outra vez a tornar as coisas estanques, não é? E o Pedro, a certa altura na dissertação, diz exatamente que nós habituámos a tratar as coisas estanques, a certa altura, nas conclusões, diz que temos a literacia de informação, dos média e digital, nós habituámos a separar e agora também pus e a leitura e se calhar tem que ter mais juntas e portanto se calhar, mas eu acho que não era o tópico, já agora estou a responder para o Pedro, mas acho que não era o tópico dele, Mas não é? eu partilho E as questões, sim, com a Leonor a mesma sim, preocupação sim. pela Não, mas o tema é penetração exatamente da leitura nas gerações mais novas. Sim, das mas percepções podemos trazer isso. e práticas, percepções e Sim. práticas dos professores bibliotecários. Portanto, aqui também tem as literacias digitais na Digitais, sim. biblioteca escolar. Sim, percepções, nós conseguimos perceber Certo. com a exposição que foi feita. E práticas, era isso que eu gostava de ver e que não Não, vi. mas tem, Maria, mas certo, mas isto é o título da dissertação dele, ele, portanto, Eu apresentou, sei, sim, certo. sim, sim, mas pode-se passar à prática. Claro que sim. E isso é que torna os debates mais Mas são as construtivos. práticas de literacias Pois, digitais, literacias não são digitais, as sim, práticas de leitura. exato. Eu sei, consigo perfeitamente entender isso. Mas que práticas? Pode dar-me exemplos? Que práticas de literacia Aquelas que estão no digitais? Digicom Edu. Sim, mas, por exemplo, como é que os alunos, como é que trabalha, por exemplo, a pesquisa da informação? Como é que Ui, trabalha? então, isso há É? tanta coisa, há tantos Pois, métodos para aplicar, há tantas eu sei, estratégias para aplicar. eu sei algumas estratégias e depois a eficiência. Vale a pena é aplicar estruturadamente um método de pesquisa de informação e não estar nas mesmas turmas, nas mesmas escolas, a mostrar múltiplos métodos que vão baralhar os alunos. Mais Mas, por vale exemplo, centrar num método e insistir naquele método do sim. que mostrar múltiplos métodos.
Mas os alunos têm que ser levados à biblioteca, ou então a biblioteca sai e vai para a sala de aula, porque com os horários que os alunos têm, não funciona de outra maneira, não é? Os alunos têm os horários completamente preenchidos. Estou a falar do secundário, é o meu âmbito. Os alunos têm os horários completamente preenchidos. Ou vai a biblioteca à sala, ou vem a sala à biblioteca. E se fazem demonstrações e trabalhos pontuais, aqui, ali e acolá. Certo? Porque os alunos têm o seu horário de trabalho na sala de aula com as outras disciplinas. Por isso é que eu pergunto. Por isso é que eu fiz essa questão. Como fazer isso? Como implementar isso? Como implementar Muito isso? bem. Então, é uma sugestão para Deixei o um meu tema. Contexto curricular, mas há aqui também contributos no chat. Sim, exato. Eu posso rapidamente falar da minha experiência do que eu fiz na minha escola. Eu criei um plano de trabalho com os alunos de 6 sessões, cada uma delas versa sobre um aspecto, em particular com os alunos que vão fazer a PAP, a Prova de Aptidão Pública dos cursos secundários, dos cursos profissionais. No terceiro ano, eles iniciam as suas pesquisas da PAP comigo, na biblioteca, a partir do modelo de pesquisa da Big Six. E depois a seguir vão trabalhar para a aula e depois esporadicamente vão, ou seja, é à la carte, os professores vão com os alunos à biblioteca trabalhar as necessidades. Tem necessidade de fazer um trabalho escrito, eu seguindo a norma APA, digo-lhes como é que deve ser uma capa, como é que deve ser um índice, como é que deve ser uma bibliografia, como estruturar uma apresentação pública, já que eles a vão fazer, e os professores é que decidem quando é que vão à biblioteca fazer esta sessão comigo. Mas os alunos vão à biblioteca fazer isto. Eu uso esta prática e iniciei este ano agora com as turmas do 10º ano, que vão iniciar também este processo, mas que será ao longo dos 3 anos, vão fazendo as coisas assim à medida das necessidades. E foi isso que eu fiz com os alunos. Este é o 2º ano que implementei isso e começo a ver resultados agora com mais rigor, porque o primeiro ano foi um ano experimental e este ano já tenho a análise de dados que depois vou ver, não é? Eles responderam a determinadas coisas e eu vou ver o que vou fazer. Mas eu fiz isso, portanto, 6 sessões de trabalho para apoio à elaboração da PAP. Nós, em Penacova, no agrupamento Penacova, temos uma intervenção parecida com aquela que descreveu, mas não em 6 sessões. Nós fizemos, depois de um primeiro encontro com os professores que foram adstritos a esta área da literacia de informação, nós marcámos 3 sessões. Nós, docentes PBs, levámos os miúdos para a biblioteca para mostrar, para sensibilizar, para mostrar as várias etapas do método, o mesmo método, esse, o Big Six, e mostrar, treinar lá na biblioteca técnicas em cada uma das etapas, as 6 etapas do método, e depois esse trabalho vai ser todo feito em aplicação, trabalho feito pelos próprios alunos. Tivemos aquele trabalho, aquele momento em biblioteca, mas depois em sala de aula, cidadania e outros momentos, os alunos vão fazer trabalhos de investigação aplicando aquilo que foi treinado na biblioteca. Pois E depois há o momento de trabalho final, da isso. apresentação do trabalho final, que também vai ser avaliado. Pois, é isso que eu fiz, só que faço no âmbito das provas de aptidão pública, já que eles têm que apresentar essa prova, eu acompanho esse processo dos alunos, desde o início da pesquisa, de como fazer uma boa pesquisa, de como validar a informação, enfim, todos esses passos até o trabalho final, que é a apresentação perante o Exatamente. júri. E, portanto, decidi isto, foi uma experiência que resolvi desenvolver por ter observado as PAPs que eles deixam na biblioteca e achar que precisavam ali de uns acertos. Em Penacova nós já temos isto há bastante tempo, nos 2 anos que eu levo com esta função que sei que se faz, e antes de mim, pelo que me descreve a Lourdes Dias, já se fazia, se não me falha a memória, há 2 anos. Pelo menos há 4 anos, não consigo jurar, mas eu estou em eu fim de diria que há mandato. 4 anos que em Penacova se faz esta intervenção. Eu estou em fim de mandato, este é o meu 4º ano como professora bibliotecária e eu iniciei isso da minha escola, portanto isto para mim é tudo novo, não é? Ainda. Muito bem, então vamos só fazer uma coisa, é só porque já estamos só 50 aqui e eu vou dar a palavra ao Pedro, que se quiser dizer mais alguma coisa,
Eu tenho por acaso preparei uma série de questões, mas se calhar não vou colocar nenhuma, por acaso nem colocar uma, mas Pedro, se tiver alguma coisa assim queira conclusivo, senão ainda coloco mais uma questão. Não, o relevante já o disse. Atenção que isto é meramente uma dissertação e uma Claro que sim. dissertação não é exatamente a mesma coisa que um doutoramento. Não há aqui nada que seja absolutamente criativo da minha parte. Isto é um trabalho que assenta na leitura e na descoberta do trabalho dos outros. Foi uma prova de competência de investigação. E que no futuro, porventura, me poderia levar a outros caminhos, não sei, ainda não decidi o que fazer, mas não há nada de meu, absolutamente meu, criativo, teórico meu, mas sim de outros autores. Pois, exato, a dissertação é mesmo isso, portanto, é saber investigar para depois domina o método e depois poderá avançar. A Helena Duque diz aqui que o Pedro faz um excelente trabalho e pode partilhar um pouco do que faz, não é? Mas pronto, para além da investigação, das práticas na biblioteca, se quiser, aproveitamos a pergunta. É aquilo que eu comentei há pouco a Exato. propósito da literacia Exato. da informação, que já foi a nossa prática corrente é começar isso logo no início do ano, este ano mais vincado até do que o ano anterior. Portanto, essa primeira fase na biblioteca, levando as turmas escolhidas à biblioteca para treinarmos as diferentes fases do Big Six, já decorreu. Nesta fase está a decorrer precisamente o trabalho em sala de aula, fazendo investigação, aplicando o método, e depois vai chegar um momento de avaliação. E, entretanto, agora em fevereiro, estamos a iniciar uma variante diferente, também incluída na Proliteracias, que é mais focada na área da literacia dos mídia. Portanto, já não estamos tão preocupados em treinar a pesquisa da informação, treinar as ferramentas, ter a consciência das diferentes etapas necessárias. Não é tanto isso que nos inquieta, é mais tomar consciência do modo como a mensagem mediática pode ser manipulada, trabalhada, e as questões da desinformação. Há aqui também um circuito de informação, mas é focado nas mensagens mediáticas. Muito bem, então eu agradeço mais uma vez em nome de todos os presentes, porque tenho essa autoridade de falar, porque, por exemplo, pela presença que aqui está, continua, não é? Uma excelente noite que tivemos e, de facto, estamos presentes sobre enfim, refletimos sobre uma investigação recente, que eu pelo menos falo para mim, não a dominava tão bem como o Pedro domina e, portanto, gostei imenso e acho que exatamente este também foi um bom exemplo do que é trabalhar numa associação profissional. Portanto, estamos em contacto com vários profissionais de outras áreas e de outras regiões também, de áreas de saber e de outras regiões, que muitas vezes as reuniões conselhias dos professores bibliotecários não nos permitem porque estamos limitados a um conselho. E, de facto, esta vantagem de trocarmos opiniões, conhecermos rostos e saber o que se faz pelo país inteiro e também noutras áreas profissionais, embora ligados à informação, é sempre uma vantagem. E agradeço imenso a vossa presença e haveremos de organizar outro encontro, se calhar outros diálogos e se calhar vamos para a leitura na as práticas de leitura aqui em cima da mesa, Na lá para equação, não é? abril, qualquer coisa assim, não é? Temos pensado, Lucina. Muito obrigado então a todos. Não havendo mais nada, obrigado. Obrigado, foi um prazer. Obrigado, Muito Pedro. obrigada, Boa boa noite a noite. todos. Obrigada, boa Obrigada, noite. boa noite.